Olá, tudo bem, gente? É a primeira vez que eu faço uma live aqui no YouTube, então eu ainda tô aprendendo aqui. Se vocês mandem aí as mensagens que eu vou lendo aqui no computador. Tudo bem com vocês? Dá um oi aí, quem tá chegando pela primeira vez. Quem já assistiu as outras lives. Vou esperar o pessoal chegar, tá bom? E aí a gente já começa. Mas eu tô muito feliz de ver quantas mensagens eu tô recebendo e das pessoas que estão fazendo cookie, das pessoas que já estão vendendo os cookies. E eu tô aprendendo a mexer aqui ainda. E eu fico muito feliz de ver as pessoas já tendo resultado com as receitas, porque não é difícil de fazer cookie, gente, é muito fácil. Mas tem um passo a passo que tem que fazer direitinho, né? Com relação aos ingredientes, com relação à temperatura da manteiga. Então tem todos esses detalhes que vocês têm que aprender. Então, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Dias, especialista em cookies. Eu tive uma jornada onde eu não sabia vender nada de cookies. Eu não sabia fazer cookies até eu fazer uma viagem para os Estados Unidos, que meu marido me levou em uma loja de cookies lá, que chama Mr. Fields. E eu fiquei apaixonada por cookies quando eu experimentei esse cookie. E aí aí fiquei pensando, porque no Brasil não tinha nada parecido com esses cookies. E eu fiquei pensando como eu ia fazer para conseguir chegar em uma receita dessa parecida, né, com aqueles cookies. E aí eu fiquei pesquisando, fiquei um ano fazendo receitas até conseguir esses sabores que eu considero assim deliciosos e diferentes, né? Se você perceber por aí, a gente não encontra cookies de vários sabores, né? De sabores super diferenciados. E aí eu comecei a vender bem assim no começo, devagar, oferecendo como lembrancinha no aniversário das minhas filhas. E depois eu fui crescendo e vendendo em cafés, em aniversários, em vários lugares. E hoje eu vou falar para você 3 dicas para você vender mais cookies. Então, não sai daí que até o final dessa live eu vou te ensinar 3 formas para você conseguir vender mais, tá bom? E manda aí, deixa eu ver aqui as mensagens. Boa noite, Maria Alva, Alê, Dalila, boa noite. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem aqui que eu vou falando, tá? Pra vocês. Então, por que eu acho bacana trabalhar com cookies? Se vocês repararem, todo mundo vende bolo, docinhos, bolo de aniversário, cupcake. Esses doces são muito comuns aqui. E os cookies é algo muito novo e que, se você reparar, os brasileiros estão começando a gostar muito mais do que antigamente. Antigamente, a gente não reparava, a gente não via os cookies em padaria como a gente vê hoje. Os brasileiros não eram muito ligados a cookie. E hoje, se você reparar, tem cookie em tudo quanto é lugar, principalmente os cookies industrializados.
né? Tem cookie na padaria, no supermercado. Até vi uma pesquisa que no supermercado, o espaço das gôndolas no mercado aumentou 35% por conta só do aumento da venda de cookies. Então, os cookies estão sendo muito mais consumidos pelos brasileiros. Eles estimam que é um crescimento de 30% ao ano do consumo dos cookies. Então, se você vê a diferença de um cookie industrializado para um cookie artesanal, que não tem conservantes, que é super macio, você... Ai, travou aqui, será? Oi, Dalila. Você fez os cookies? Qual sabor que você fez? Gente, travou aí o computador de vocês? Porque o meu tá meio... Tá meio travado, será? Foi. Então, se você vê... Se você reparar, como hoje em dia os brasileiros estão consumindo muito mais cookies do que antigamente, é uma coisa assim que cresceu mesmo. E esses cookies estão sendo vendidos os industrializados. Então você imagina quando os brasileiros começarem a comer esses cookies artesanais, né, que são bem macios. Os cookies industrializados, eles são duros, né, são secos. E esses cookies que eu gosto de ensinar para vocês, eles são bem macios, eles são super recheados, então é um produto muito diferenciado. E que o sucesso que eu tive, eu tenho certeza que foi por causa disso, porque é um produto que você não vê por aí as pessoas vendendo. Então, gente, vocês me mandem aí as perguntas. Por que é importante você aprender a vender cookies, né? Porque dessa forma você vai aumentar a sua lucratividade. Então, se você já vende doces, se você já comercializa doces, esse é um produto que pode aumentar muito mais a sua lucratividade. Por quê? Porque você não vai ver ninguém vendendo por aí. Então, vocês me acompanhem sempre nas lives. Toda quinta-feira eu ensino uma receita nova. Cheio de conservante, né? Esses daí. E os artesanais, eles são frescos, tem um cheiro de cookie delicioso. Então, é uma diferença muito grande, né? Aí, gente, vocês prestem atenção, tá? Peguem um papel e uma caneta e não esqueçam de compartilhar. Manda o aviãozinho, ó, para você compartilhar pelo YouTube, você tem que colocar o botão de compartilhar que fica do lado do gostei e do não gostei. Aí você clica lá e compartilha ou no WhatsApp ou no Facebook para suas amigas, tá bom? Então vamos lá. Esse pode ser mais um passo para você aumentar a sua renda e para você ter a sua independência financeira, tá? E a vantagem, o que eu acho de mais bacana nisso é que a vantagem é você trabalhar de dentro da sua casa, perto da sua família, perto dos seus filhos, sem precisar se deslocar, né, em lugares longe, ter um chefe. Então, assim, é muito mais gostoso você trabalhar em casa, no conforto da sua casa e dentro da sua cozinha. Então, peguem um papel e uma caneta, que eu vou falar uma das coisas que as pessoas têm me mandado mensagem, que são algumas reclamações que elas fazem, por que elas não começam a fazer cookies. E uma delas é a falta de tempo. Então, quando você tem a consciência de que você tem um produto bom, um produto que realmente vai fazer diferença na hora de você vender,
você tem aquilo como prioridade, né? A gente não precisa ficar horas trabalhando, horas produzindo os cookies. Você vai eleger alguns dias da semana para você produzir os cookies e você vai se organizar para você ter um número de horas por dia, que não precisa ser muito, para você produzir os cookies. Você não vai precisar ficar o dia inteiro fazendo cookie, assando cookie. Se você se programar e se organizar, você consegue ter tempo, né? Ter o seu tempo e também comercializar os cookies. Outra coisa que eu recebi aqui é o medo de começar alguma coisa nova, né? E o medo, gente, é muito comum. No começo, eu lembro que eu fiquei super tímida na hora de oferecer o produto e vender, né, logo no começo, mas aos poucos eu fui acostumando. Você não vai começar do dia para a noite, você vai dar um passo de cada vez. Então, a primeira coisa, a minha dica, a primeira coisa que você deve fazer é treinar as receitas, treinar os sabores que você quer vender. Aí você aprende a fazer direitinho e depois que você aprender, você entra lá nos meus vídeos que eu tenho uma aula sobre as embalagens. Você aprende a fazer uma embalagem bem bonita, bem bacana. E depois que você aprender tudo isso, você vai oferecer para as pessoas. Eu vou falar disso mais tarde, tá? Mais no final da live. Eu sei, gente, que a única forma da gente enfrentar o medo é a gente começar. E não precisa começar de uma vez. Você vai dando sempre um passo de cada vez. Você vai começando aos poucos. Boa noite, Gustavo. Você já trabalha com cookie? Então, gente, me manda aqui as perguntas, tá? Que a gente vai... E não esqueçam de compartilhar, tá? Compartilhem com as pessoas que gostam de cookies, que já comercializam doces ou que querem começar um negócio do zero, mesmo sem saber fazer nada. Vocês vão aprender tudo comigo aqui, tá? Então, esse é um problema muito comum de quem tá começando. É o medo de começar, é a coragem de começar, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse que não estava com medo, que ela estava sem coragem. Mas é isso, a gente tem que pensar que não vai ser um passo muito grande de uma hora para outra, vai ser aos poucos, né? Primeiro você se familiariza com as receitas e depois você vai aprendendo as embalagens e o passo a passo da venda, né? Tudo dando um passo de cada vez. Isso, ó, ótima ideia, ótima ideia. Gente, a degustação, eu vou falar mais tarde sobre isso. É a melhor coisa para você começar a vender cookie. Por quê? As pessoas não conhecem ainda o produto. Então, como que elas vão conhecer? Fazendo degustação. Eu fazia muito no começo, quando eu comecei a vender nos cafés, para começar a aquecer as vendas dos cafés, eu fazia degustação. Então eu assava o cookie na hora e eu servia quentinho na fila dos cafés. E isso é o que fazia vender, porque as pessoas, quando olham o cookie sem experimentar, elas não sabem se o cookie é bom ou não. Então, quando elas experimentam, aí sim, elas vão ter certeza que o cookie é bom. Isso, ó, eu tô falando do café, Ale. Eu fiz muita, mas muita degustação em café. Quando eu fechava um café, qual é a minha dica? É o seguinte, você vai pegar o horário de pico, onde tem mais movimento nesse café, tá? E aí você vai pegar o cookie, assar, cortar em 4 e oferecer para as pessoas na fila antes delas comprarem o café. Porque aí elas vão experimentar o cookie quentinho com chocolate derretido no meio, elas vão querer comprar o cookie, porque elas vão experimentar antes. Então essa era a maneira que eu mais vendia, que eu mais aumentei as vendas nos cafés,
E outra coisa muito importante é o cheiro. O cheiro do cookie saindo do forno é uma coisa assim que as pessoas ficam enlouquecidas. Faz muita diferença o cheiro quando a pessoa sente, ela tem vontade de comer, porque realmente aguça, né, a nossa vontade de comer. Eu já vou ler aqui as mensagens. Então, gente, eu sei que esse é um problema muito comum para quem está começando a vender doces, para quem está no início da jornada, ou quem já tem um negócio pequeno e que está em construção. Por isso eu tô pensando aqui em uma solução para eu dar esse passo a passo bem detalhado para vocês, tá? Então, a primeira forma de vender muito que eu analisei aqui olha, gente, vendas tem assim milhões de formas de vendas, de formas de vender o cookie. Por quê? Porque você tem os pontos comerciais que você pode vender, você tem o consumidor final, você tem todas as festas, todos os eventos, então tem uma infinidade. Vendas é algo que eu não tem fim se for começar a falar. Então eu separei 3 formas que eu acho muito importante de você começar a vender, tá? E eu vou falar aqui uma por uma para vocês. A primeira, gente, é fazer o cookie bem recheado. Quando a gente faz as bolinhas do cookie, não sei se vocês estavam na última live, quando você faz a bolinha do cookie, você tem que colocar o dedo assim em cima e perceber se ele tá bem recheado mesmo. Porque a hora que vai pro forno, aquela massa cresce. Então, nunca vai ficar muito, porque a massa vai abrir e vai ficar bastante massa em volta. Então o segredo do cookie ficar perfeito e as pessoas comerem uma vez e querer de novo é você rechear muito bem o cookie. E fazer a receita boa, né? A receita que vai fazer diferença, porque tem muita receita por aí que não é gostosa. Oi, Maria! Deixa eu ler o que você escreveu. Ah, você já tá vendendo as minhas receitas? Olha que legal, ó. Parabéns, viu, Maria? Fico muito feliz. O cookie, ó, combina muito com chá. O cookie combina com chá, com café, com leite e com vinho. Se vocês nunca tomaram cookie com vinho, fica delicioso também. E eu gosto, gente, de molhar o cookie no leite quente. Fica assim, delicioso. Nossa, Maria, tô muito feliz, viu? Muito bom que você já tá começando a vender. Aonde que você vendeu? Pra quem? Foi pra consumidor final ou pra pontos comerciais? Me conta aí, tá? Que eu quero saber. Então, a primeira coisa, com sorvete, é isso mesmo. Com sorvete fica delicioso também. Porque se você colocar o cookie no forno e o geladinho do sorvete, aquele derretido do sorvete vai se misturar com aquela massa do cookie, né? A massa quentinha. Então fica maravilhoso. Isso é uma boa ideia para vender para restaurante, né? Porque não dá para você vender essa combinação. Você faz a sugestão para o restaurante oferecer para o cliente um cookie seu com a bola de sorvete. Porque o cookie, gente, dá pra você esquentar ele na hora, né? Tem uma técnica que eu já falei pra vocês de esquentar o cookie na hora. Mesmo se ele tiver frio e se ele for de um dia pro outro, você deixar no forno um pouquinho, porque aí ele vai voltar a ser o cookie como se ele tivesse mesmo fresco, tá? Então, gente, eu tava falando do recheio, mas não é só isso, tá? Principal para o cookie ficar maravilhoso são, primeiro, o recheio e segundo, os ingredientes. Se você usar bons ingredientes, os ingredientes de qualidade, que eu já falei para vocês, eu falo para vocês sempre as marcas que eu gosto de usar, farinha Renata, manteiga,
o chocolate cacau. Essa combinação vai fazer o cookie ficar incrível e delicioso. Porque tem gente que quer economizar nos ingredientes porque acha que vai aumentar muito o lucro e não vai. Eu já fiz uma planilha sobre os custos e a diferença que é você usar, por exemplo, a farinha Renata da Dona Benta tem uma diferença de preço, né? Se vocês sabem. Mas se você colocar na planilha e olhar realmente o custo, não faz muita diferença. O que mais muda o custo do cookie é a mão de obra, não são os ingredientes. Então, pensa nisso que eu te falei, sempre usa os melhores ingredientes. Eu sempre falo todos os ingredientes que eu uso nas lives para vocês fazerem isso. Porque quando o cliente experimentar o seu cookie bem recheado com os melhores ingredientes, ele vai sempre querer comprar de você. No momento que ele experimentar, você vai fidelizar o cliente. Escuta o que eu tô te falando. Então essa, pra mim, o principal, antes de você aprender sobre vendas, você tem que aprender a fazer o melhor produto, né? O melhor cookie. Então, pra mim, o melhor cookie é você primeiro seguir as minhas receitas, que eu fiquei muito tempo pesquisando e eu tenho as melhores receitas. E segundo, você usar esses ingredientes de boa qualidade e também rechear bastante o cookie. Deixa eu ver, Maria, você aqui. Qual receita que você fez? Ah, é isso mesmo, gente. Olha, dá pra começar amanhã. Eu vou fazer isso, ó. Vamos fazer o seguinte, na quinta-feira eu vou fazer uma live com uma receita nova e eu vou mostrar pra vocês uma embalagem lá, mas é que tem vários tipos de embalagem, né? Pode colocar na geladeira. Pode sim, não tem problema. Depois você assa, coloca no forno na hora de assar. Caixa para presente. Eu também vou fazer uma live só disso, porque tem uma infinidade de ideias e das comemorações, gente, porque as comemorações não são só as principais. Natal, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, essas comemorações vão vender muito cookie, mas você tem que pensar em todas elas, por exemplo, Dia dos Professores, Dia da Mulher. Então você pode criar uma coleção com os cookies, pensando numa embalagem bacana e ir divulgando no seu Instagram, né? Porque quando é pro consumidor final, você tem que divulgar no Instagram mesmo, no Facebook. E as vendas para os pontos comerciais, aí é outro jeito de vender. Então, tudo isso eu tô vendo como que eu vou ensinar vocês, por quê? Porque tem muita coisa. Como tem um leque muito grande dos tipos de vendas, não dá para ensinar tudo em uma aula só. Eu tenho que ir aos poucos, mas eu tô vendo uma maneira aqui de entregar esses conteúdos todos para vocês de uma maneira completa, tá? Então, a segunda coisa muito importante para você vender é assim, gente. Quando você faz uma venda e o seu produto é bom, você vai fidelizar o cliente. Mas para você fidelizar, você tem que ser muito comprometido. Você tem que ter organização, comprometimento com horário. Imagina a pessoa encomendar de você 30 lembrancinhas para uma festa e você atrasar a encomenda, você deixar de entregar no horário certo que você combinou. Então, isso a pessoa nunca mais pede. Então, assim, é algo muito importante é você ter essa organização e esse comprometimento, né? A disciplina de entregar no horário, de cumprir o prazo correto. E sempre que você entregar uma lembrancinha, uma encomenda grande, sempre dá de cortesia uma amostra. Por exemplo, a pessoa comprou o cookie clássico, aí você tem outros sabores maravilhosos, você pega um outro sabor maravilhoso e entrega para a pessoa experimentar esse sabor, né? Como cortesia mesmo.
a pessoa vai experimentar e vai gostar também do sabor, e aí provavelmente você vai fidelizar o cliente e ele vai querer comprar. Em todos os momentos que tiver uma festa, que tiver uma comemoração especial, ele vai querer encomendar de vocês. E eu também já falei que é muito importante que quando você vende para o consumidor final, você pode vender, fazer ele servir também na festa como um doce e não só como lembrancinha. Você pode dar essa opção para a pessoa oferecer na festa como um brigadeiro, como um doce mesmo, né? Diferenciado, que os convidados vão ficar apaixonados. Inclusive, que você tem que ensinar ele a servir esses cookies quentes na festa. Então existe também essa possibilidade. A pessoa vai fazer um aniversário na casa dela, em vez dela dar, ela pode dar o cookie como lembrancinha, né, se for infantil ou até adulto, porque eu já fiz uma vez uma lembrancinha para um noivado que eu coloquei numa caixinha de madeira um cookie, que era um sanduíche de cookie de Nutella. E ele ficou lindo e eu embalei assim com uma fita bem linda, uma caixa bem linda, e ela entregou o cookie de lembrancinha no noivado dela. Ficou maravilhoso. E né, numa mesma festa você pode dar a sugestão para o seu cliente para ele oferecer como um doce mesmo no meio da festa, né? Não precisa ser só de lembrancinha. E os cookies, se vocês repararam, tem esses sabores que são tanto para os adultos vão ficar apaixonados, como para as crianças também. Então tem alguns sabores que as crianças vão gostar mais e alguns sabores que os adultos vão gostar mais. Aquela receita, não sei se vocês já viram, que é aquela receita do vinho do Porto com cranberry e o chocolate meio amargo. Aquela receita é muito para adulto, então os adultos adoram. Então, vamos lá. É isso aí. Você assistiu o vídeo onde eu indico as embalagens certinho, onde eu ensino? É isso aí, Maria. Parabéns, viu? Eu fico muito feliz de ver seu resultado. Outra coisa, vou para a terceira dica para vocês venderem mais, que é a questão da amostra. Gente, prospectar cliente é você primeiro você tem que mapear na sua região para quem que você pode oferecer. Tanto para o consumidor final, né, fazer essas coleções que eu te falei, que daí você tem que divulgar pela internet, como para os pontos comerciais. Então, nos pontos comerciais, a melhor coisa é você oferecer como cortesia, como amostra mesmo. Então você marcar um horário com o cliente, você analisa os lugares que tem movimento na sua região, porque não adianta você vender para um lugar que tem pouca gente, né, que não vende muito. Então saiba escolher os pontos mais bacanas, que tem bastante movimento, para você ligar, marcar um horário e oferecer o cookie quentinho, ou ele fresco, tá? Não precisa ser quentinho, mas você pode fazer isso de assar o cookie na hora pro dono do café e fazer ele experimentar o cookie quente, porque ele vai gostar muito mais do cookie bem quentinho saindo do forno. Mas eu nem fazia isso, eu assava o cookie, esperava uns 20 minutos, embalava, colocava numa caixinha linda, que não precisa ser uma caixa cara, porque a gente sabe que essas caixas de tecido, de MDF, forrada, elas são mais caras. Então, para você ficar entregando um monte dessas caixas, não tem necessidade. Basta você fazer uma caixa, você comprar pronta essas caixas de papel mesmo, com papel reciclado, marronzinho, que você pode brincar com as fitas, colocar fitas coloridas. E aí você faz uma embalagem bem bonita, bem delicada e leva esse cookie pro dono do café experimentar. E aí você negocia o preço, né? Isso aí já teria que ser uma outra aula para você começar a vender. Então, a primeira coisa para você vender muito é você fazer essa análise dos pontos comerciais que tem perto da sua região e
ligar nesses pontos que você acha mais bacana, começa sempre com os mais bacanas e agenda um horário para você mostrar os cookies e leva pelo menos uns 5, 4, 5 sabores. Aí você corta em 4, oferece para ele experimentar e oferece para outros funcionários também, se você quiser, né? Para você apresentar o produto. Então, essa era a forma que eu fazia e que eu vendi muito. Eu vendi em shopping, eu vendi em hospital, eu vendi em muitos lugares, porque eu ligava e marcava um horário e tem que ser com o responsável do café, viu, gente? Não adianta ligar, querer que um funcionário, e não que o funcionário faça alguma coisa de ruim, mas ele não tem o poder da decisão. Então é sempre melhor você marcar um horário com o dono do café e fazer ele experimentar o cookie na sua frente e você ir conversando, aí você explica dos ingredientes, você explica que é um cookie diferenciado, que é um cookie feito com os melhores ingredientes, com chocolate belga, né? Porque o Cacao, ele é considerado um chocolate belga. Então você vai agregando valor em cima disso, né? Você vai fazendo o cliente enxergar o valor desse produto, como ele é diferenciado. E aí, gente, quando ele experimentar, ele vai querer fechar, tá? Isso vocês podem ter certeza. E para o consumidor final, eu vou falar um outro dia, tá? Porque também para o consumidor final tem muitas possibilidades. Porque tem essas datas comemorativas que você tem que criar as embalagens, né? Tem tem o consumidor final que vai comprar por consumo próprio, porque ele ama cookie, e aí você pode criar promoções de 5 cookies, a pessoa compra 5, ou 10, ou 15. Então, existe essa possibilidade de você criar para o consumidor final comprar pelo menos um mínimo de 5 cookies para o consumo próprio. Então, isso seria uma outra live, tá bom? Nessa live eu vou falar só essas 3 formas de venda que eu acho que te ajudou bastante. E é isso, gente. Vocês não esqueçam de entrar no meu Telegram, porque no Telegram vocês vão receber as novidades, tudo que tiver de novo vai chegar lá no Telegram, tá bom? Então para você entrar no Telegram, você vai ver um botão na parte inferior do YouTube escrito entrar. Aí você clica nele e pronto, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Que, quinta-feira eu espero vocês na live que eu vou sortear uma caixa linda de cookies. Essa caixa é das bonitas, porque eu mandei fazer umas caixas de tecido mesmo, bem especiais, bem caprichadas, para poder sortear em algumas lives. São algumas lives que eu sorteio. E a próxima live vai ser para sortear essa caixa, que eu não sei quando eu vou sortear a próxima. Então vocês entrem lá, entrem no horário, para vocês não perderem nenhum passo a passo, tá? E eu espero vocês também aqui na próxima terça, tá? No mesmo horário, aqui no YouTube. Eu espero por vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Quem não entrou também no Facebook, entra lá. Não esquece de me mandar as mensagens. Não esqueçam de me falar quando vocês fazem a receita, se vocês gostaram, se deu certo. Esse feedback da Maria, eu adoro escutar, porque é isso que move pra eu continuar, tá bom? São essas mensagens. Eu tô recebendo muitas mensagens das pessoas que estão fazendo as receitas, que estão gostando e que já estão vendendo as receitas. Tá bom, gente? Ai. É isso aí, Maria. Parabéns, viu? Então é isso, gente. Obrigada. Quinta-feira eu espero vocês para fazer uma receita ao vivo. Vou ensinar a receita maravilhosa para vocês, que vai ser surpresa. E vou sortear uma caixa de cookies
pra você também, tá bom? Um abraço e até quinta-feira.